já vou falar do meu tema, que eu escolhi, que eu vou trazer hoje a mensagem é relacionamento íntimo com Deus. E por que eu escolhi o texto de Oséias para ser o versículo-chave dessa mensagem? Vamos ler de novo? Assim diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, eu também os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Tá bom por aqui. O detalhe que eu acho muito legal e importante nesse texto é o seguinte: a palavra conhecimento aqui, ela é uma tradução da palavra hebraica yada, que vai muito, mas muito além de um conhecimento intelectual. Ela é mais um conhecimento relacional e pessoal de Deus. Na verdade, o significado dela é relacionamento íntimo. Ou seja, Deus aqui está dizendo que o povo perecia, que o povo estava morrendo, não porque não conhecia as leis, não conhecia os ritos e tradições judaicas, mas o povo estava perecendo e morrendo porque não conhecia a Deus, porque não se relacionava com Ele. A gente... Existem diversos ateus, ou então até mesmo simpatizantes da fé, que leram a Bíblia até mais que alguns cristãos. Só que eles não se converteram e nem muito menos foram transformados pela palavra justamente por não se permitirem se relacionar com Deus. E o alerta que eu venho fazer é justamente esse. Muitas das vezes a gente chega aqui, a gente participa do culto todo domingo, a gente lê a Bíblia todo dia, ora 2, 3, 4, 5 vezes durante o dia, e mesmo assim a gente se encontra vazio de Deus. A gente está apenas acostumado com uma rotina, com uma... Como é que eu posso dizer? Está apenas acomodado com uma rotina, com coisas que a gente já faz comumente. Não é mais por se relacionar com Jesus de fato. Isso é péssimo. E o simples fato de a gente vir aqui na igreja todo domingo não é o que vai levar a gente para o céu. E nem o que vai nos transformar numa nova criatura. Um exemplo clássico na Bíblia de pessoas que eram religiosas, mas que não conheciam de fato o Senhor, são os fariseus. Eles eram líderes religiosos que seguiam à risca as leis e as tradições judaicas, mas mesmo assim não se relacionavam verdadeiramente com o Senhor. Lá em Mateus 7, 21, 23, diz assim, vou abrir aqui. Mateus 7, 21 a 23. Amém? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim o que praticais o mal. Você vê, esse povo, é pesado isso, né? Se eu ouvir uma coisa assim, a gente passar anos da nossa vida se dedicando para Deus, para no final da nossa existência aqui na Terra, a gente chegar diante dele e dizer, apartai-vos de mim, aqueles que praticais o mal. Dá para fazer coisas para Deus, assim como os fariseus faziam, viver para Deus e mesmo assim não estar próximo dele. Isso é ruim. Alguns outros exemplos que eu trouxe também, lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Amém? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador.
Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui a gente vê duas situações. O primeiro cara, ele fazia coisas para Deus, ele se acreditava justificado diante de Deus porque jejuava 2 vezes por semana, ele não roubava e seguia a lei de fato. Só que a gente vê que o cara que era taxado como traidor, né? Porque o publicano era visto assim. O cara que era desprezado pelo povo. Esse que saiu justificado, justamente por entender que ele necessitava da misericórdia de Deus. E que não adianta o que ele fizesse. Se não tivesse esse contato e essa misericórdia com o Senhor, de nada adiantar. Um outro exemplo também, mas dessa vez eu não vou ler. Até do povo israelita. Eles foram salvos por Deus lá no Egito. Eles foram libertos por Deus com mão poderosa, viram Moisés através da intervenção divina. Abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Foram guiados durante meses e meses por Deus, durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Comida aparecia do nada para eles não morrerem de fome. E mesmo assim, quando eles chegaram no monte e Moisés foi pegar os testamentos com Deus, eles, na primeira oportunidade de ter ficado longe de Moisés e de Deus, eles pegaram ouro entre si, construíram um bezerro de ouro e falaram assim, não, esse aqui é o Deus que nos tirou de seu lá e tudo mais. Primeira oportunidade eles se desviaram, mesmo estando cercados de inúmeras coisas que mostravam Deus, mesmo estando vivendo naquele meio. E esses exemplos que a Bíblia nos traz mostram que Deus não está à procura de atos religiosos vazios, mas sim de corações sinceros que o buscam de verdade. Por meio de Jesus, a gente tem livre acesso a Deus. E esse acesso tem como finalidade a nossa comunhão com Ele. Beleza. Acho que até aqui deu para entender que o conhecimento intelectual de Deus, sem o conhecimento relacional, sem um relacionamento íntimo com Ele, não serve de muita coisa. Mas de que forma que a gente pode se aproximar mais de Jesus? Para mim, existem 3 coisas que eu acredito que são primordiais para que a gente se aproxime mais de Jesus. A primeira é ler a Bíblia. É muito difícil a gente ter um relacionamento saudável com alguém que a gente não conhece de fato. E a Bíblia é a nossa maior fonte de conhecimento de Deus. A própria palavra vai dizer lá em João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Deus está em cada página da Bíblia. Está em cada página. E a gente precisa ler a Bíblia não só como um livro qualquer ou como um manual de conduta da vida cristã. A gente precisa ler e examinar as Escrituras para conhecer mais a Deus, dia após dia. E isso eu fico impressionado às vezes, porque eu já, principalmente no público mais jovem, eu cheguei a conversar com muita gente e tal, quando eu tinha recém me convertido e tudo mais. E eu perguntava assim, o que você está lendo, como é que está, para puxar conversa mesmo, entender. E algumas pessoas nem sequer tinham lido os 4 evangelhos todos. Eu ficava muito impressionado com isso. A pessoa está 10, 15, 20 anos na igreja e não ter nem os evangelhos lido ainda. O principal sobre Jesus que a gente tem na Bíblia, o povo não conhecia. Só de vir aqui no domingo e ouvir. Isso é triste. O segundo ponto, que é muito importante, é a oração. Uma parte muito importante num relacionamento é a conversa e o diálogo. E orar é basicamente isso. É uma conversa com Deus. E quando você ora, você convida Ele a fazer parte da sua vida. Você partilha sua vida, seus pensamentos, suas emoções, suas frustrações e alegrias com Ele. E lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, vai dizer assim. Acho importante abrir, porque é um texto conhecido, mas eu acho bem legal também. Filipenses 4, 6 e 7. Amém? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças,
com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração, ela nos aproxima mais de Deus e nos ajuda a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente consegue adquirir com Deus. Uma coisa que me ajuda muito, isso eu vi há muito tempo atrás, lá o povo no Oriente Médio. Eu achei muito interessante a coisa que eles fazem. Se vocês não sabem, lá em alguns países tem um sino, não sei se é sino exatamente, mas em certas horas do dia, bate um sino e a cidade inteira para. Todo mundo, o povo nativo para orar e conversar com Deus, independente do que estejam fazendo. Você vai lá, turista, por exemplo, bateu o sino, você está conversando com o comerciante na loja, acabou. Ele vai lá, estende o tapetinho dele no chão, senta e ora. Sei que aqui é mais difícil você fazer alguma coisa assim. Só que uma coisa que eu fiz baseada nisso e que tem me ajudado desde que eu comecei, é eu escolhi um horário, coloquei no meu despertador, tipo, sei lá, meio-dia. Coloquei no despertador para todo dia. Num horário que eu consiga, assim, eu sei que eu estou mais tranquilo e que eu consiga, de fato, parar e conversar com Deus. Isso para mim é muito importante. Desde que eu comecei a fazer isso, eu consegui me aproximar mais do Senhor. E não só na intimidade com Ele, mas é muito bom. Sério, é muito bom. Você parar, ficar um tempo do seu dia, porque às vezes a gente está inserido, imerso numa rotina, a gente às vezes se esquece, né, de conversar com Deus durante o dia e acabar conversando só durante as orações comuns que a gente faz ao acordar ou então de noite quando a gente vai dormir. E nesse tempo é muito bom, porque tipo, depois que eu comecei a fazer isso, melhorou no sentido geral, sabe? Eu termino de orar e às vezes eu tô fazendo uma coisa muito chata, fica até mais fácil depois continuar o que eu estava fazendo. É muito bom. E, por último, mas não menos importante das coisas que eu acredito que sejam primordiais para a gente ter um relacionamento com Deus, é o arrependimento. Para termos um relacionamento íntimo com Deus, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e decidir mudar de vida. Crer que Jesus é o nosso Salvador, que pagou pelos nossos pecados lá na cruz. Em Isaías 59:2 vai dizer o seguinte. Isaías 59:2. Isaías 59, versículo 2. Amém? Diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Não tem como a gente se aproximar de Deus verdadeiramente estando numa vida de pecado. É claro que quando a gente se converte, a gente não vai automaticamente deixar de pecar para sempre. Só que o pecado ele vira uma consequência, ele vira algo que acaba acontecendo e não uma rotina. E Jesus mesmo diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem crer em Jesus, não dá para a gente se aproximar verdadeiramente de Deus. A gente precisa passar por Ele para chegar até Deus. Porque quem morreu lá na cruz e pagou os nossos pecados foi Ele. Nós continuamos pecadores sem o auxílio e sem a misericórdia de Deus. E, por último, para terminar, eu só queria dizer o seguinte, que a religiosidade ela é quase tão perigosa quanto a incredulidade. Se a gente vive aqui fazendo coisas apenas por religião, ao invés de fazer para Deus, não adianta nada. Porque o inferno está cheio de gente boa. O inferno está cheio de gente que pratica boas ações, que faz e acontece na vida das outras pessoas, que pessoas que participam e veem, assim como o povo judeu, milagres acontecendo, mas que não têm conexão e um relacionamento íntimo com Deus. Bom, Deus nos abençoe. Amém.